Olá, boa tarde. Eu sou o Sargento Pérez. O Show da Tarde está de volta, ao vivo na Prime TV, para a Grande Florianópolis e também através do site primetv.com.br. Muito obrigado a você que continua conosco de segunda a sexta-feira. Muito obrigado. Agora eu vou fazer uma entrevista muito bacana. Eu acabei de entrevistar uma professora e agora vou entrevistar um escritor. Hoje, realmente, tudo a ver. Abri o programa entrevistando uma professora de língua portuguesa, linguística, sintaxe avançada, e agora eu vou entrevistar um escritor. Muito bem. O meu entrevistado é o Philippe Deblé. Ele é belga, porém brasileiro. Amanhã fará 24 anos de Brasil. Fala muito bem a nossa língua portuguesa. E ele vai falar também que amanhã a sua filha fará aniversário. Eu vou apresentar e ele vai falar desses temas. O meu entrevistado, ele é fotógrafo, escritor, ator e também um viajante, um desbravador. Ele vai contar a história de vida dele. Viajou esse mundo buscando a felicidade. Não sei se eu estou brincando, né? Então ele viajou o mundo. Ele vai contar um pouco da história para todos vocês. O meu entrevistado é o Philippe Deblé. Felipe, boa tarde, seja bem-vindo ao Show da Tarde. Obrigado por ter aceito o meu convite. Eu sei que sua agenda não é muito fácil para a gente conseguir esse espaço. Boa tarde, Pérez. Boa tarde a todos os telespectadores. Eu agradeço a oportunidade. Como eu falei, o Philippe Deblé, belga. Gostaria que você falasse que amanhã vai fazer aniversário de Brasil, é isso mesmo? 24 anos que eu cheguei em Florianópolis. Eu tenho 24 anos de Brasil, 24 anos de Florianópolis. Na Ilha da Magia. Isso. E você também tem uma filha, Manezinha, que Manezinha, está fazendo aniversário claro, amanhã? vai fazer 18 anos amanhã. Ela nasceu o mesmo dia, 6 anos depois da minha chegada aqui. Como que chama sua filha? Vênus. Vênus, parabéns para você, felicidade. Falando em italiano, tanti auguri, não sei como você fala em belga. Isso é para você amanhã. Felipe, você tem uma história belíssima para falar para todos nós. Você hoje é um escritor, mas baseado numa história. Eu gostaria que você contasse um pouco da sua história, como tudo isso começou. Você saiu da Bélgica, fez um belo tour pelo mundo, e também você teve uma situação que te levou a ser escritor. A palavra é vossa. Ok, então, em 1995, eu decidi encerrar o trabalho que eu estava fazendo. Na verdade, eu dei minha demissão, eu comprei uma passagem de ida só, e eu fui para o Vietnã, que acabava de abrir as fronteiras para o turismo. Não tinha nem Ministério do Turismo, não tinha ninguém que visitava esse país. E eu fui para lá que eu fui. E aí eu desci o Vietnã do norte ao sul, com a minha mochila nas costas. Foi uma viagem fantástica. Parecia que voltava 2 séculos no tempo, né? As crianças corriam atrás de mim para tocar meu nariz, porque nunca tinha visto alguém com, quer dizer, os asiáticos, né? Nariz europeu, né? O nariz achatado, né? Foi muito, muito interessante. E depois eu passei de país em país, né? Já tinha feito outras viagens antes, como a Floresta da Malásia, que é uma das mais impenetráveis do mundo, né? Por exemplo, a Amazônia tem 10 milhões de anos, a Floresta da Malásia tem 300 milhões, então lá é tudo gigante, né? Muito. E depois, em 93, fiz um trekking no Himalaia do Nepal. Isso também foi uma viagem de superação, porque você vai testando seus limites, mal consegue respirar e ainda tem que andar 8 horas por dia, subindo e descendo montanhas, mas foi extraordinário. E sempre capturando imagens também, né? E em 95, então, eu passo pelo Vietnã, depois passo vários outros países do Sudeste Asiático e me encontro na Indonésia, na ilha de Bali, onde eu me apaixono. A gente não decide quando, né? Eu me apaixonei por uma brasileira. Cena de filme, né? Tem uma cena de um filme que aconteceu exatamente isso aí. Foi. E ela já morava, ela é paulista, mas ela já morava na Lagoa da Conceição. E meio que me trouxe na bagagem em 95. Eu só tive tempo de voltar, ainda passei para as Filipinas, depois voltei para Bruxelas para dizer para os meus pais, olha, estou bem, estou vivo, mas agora vou morar no Brasil. E assim que começou a minha vida aqui. Não falava uma palavra de português, né? Aprendi aqui mesmo.
Hoje está falando muito bem, parabéns. Obrigado também, depois de 24 anos. Até escrevendo em português, né? Escreve em português, pensa em português, sonha em português, tudo em português. Então, Felipe, aí você tem uma história, depois você vai apresentar teus livros, eu gostaria que você falasse da história que te levou a fazer um livro contando a sua história, e você poderia falar para nós, para claro, nossa assinante? Claro. Então, isso aconteceu no Brasil, essa história no Brasil? Sim. Na verdade, esse livro que eu escrevi, que chama Na Outra Margem, vou mostrar para a câmera ali. Eu escrevi com o único objetivo de poder ajudar outras pessoas a partir da minha própria história. Certo. Então, nesse livro eu falo de toda a minha vida, absolutamente toda a minha vida, e falo das viagens que eu fiz em detalhes, e falo de uma outra viagem paralela às viagens externas. Falo de uma viagem interna também que me levou no inferno, né? Que é o mundo das dependências do álcool e, por tabela, de outras drogas também, porque o álcool é droga também. Uma droga lícita que muitas não se fala. Então eu cheguei, tudo isso foi gradativo, né? Mas me tornei um dependente, né? Não conseguindo mais viver sem usar. Isso, né? Já no Brasil? Já no Brasil, mas é lógico que, inclusive, a minha chegada no Brasil, e minha partida de Bruxelas aos 28 anos, foi uma fuga geográfica também. Então, sempre fui... Exatamente, eu queria me conhecer, eu queria ver meus limites, corria atrás da liberdade, e, na verdade, para ser bem sincero, eu só encontrei a liberdade quando eu consegui vencer as dependências, quando eu consegui parar de fugir. Então, aí você tomou uma decisão acertada, lógico. Demorou muito tempo até você admitir que você tem um problema, né? Você sempre vai imaginar, não, é o outro que tem um problema, até porque eu não sou alcoólatra. Alcoólatra é aquele sem dente, na sarjeta, com a mochila, com o saco nas costas. Eu sou um boêmio, um bom vivant, tal. Com toda a herança da cultura da Bélgica. Essa foto, por exemplo, foi a última viagem que eu fiz ano passado na Patagônia. Eu sempre vou aonde tem pouca gente e muita natureza selvagem. Isso que me atrai muito. Então, aí você tomou uma decisão, vou mudar minha vida. Tomei a decisão até porque não dava mais para continuar, ou continuava e morria, ou parava. Mudava ou mudava, né? Ou Isso. mudava de vida ou mudava para outra vida, né? Aí procurei ajuda, consegui parar de beber é uma coisa, se manter sem usar, sem beber é outra coisa. Isso que é uma luta diária, né? Mas se Deus quiser, daqui pouco tempo vou completar 15 anos. 15 anos, maravilha. Então a minha filha ganhou um novo pai também, e todas as pessoas ao meu redor também se beneficiar dessa nova vida. E eu descobri um mundo. Meu mundo tinha se restringido a um mundo muito pequeno. Eu morava na Lagoa da Conceição e meu mundo era muito pequeno. E aos pouquinhos eu descobri, por exemplo, a Serra Catarinense. Eu falei, meu Deus, tão perto de mim, já morava no Brasil há 10 anos, e pegava meu carro, fazia meia hora, eu já estava num lugar que tinha mais a ver com o Felipe novo, com um ar mais puro, uns hábitos de vida mais a ver com essa nova vida que eu tinha. E eu me apaixonei por um município, o município de Roncho Queimado. Bem vizinho a nós aqui, né? Fantástico município, eu tenho um amor sem fim por essa cidade. E, inclusive, eu tenho
Eu tenho uma casinha lá, um refúgio em cima de uma montanha. E esse livro foi... Eu escrevi dois livros sobre... Dois livros sobre o Rancho Queimados. O município de Rancho Você me corrija se eu estiver errado. Você, como europeu, eu costumo falar, eu tive o prazer de morar na Europa, eu costumo falar que Santa Catarina é uma Europa dentro do Brasil. Ah, sim. Eu faço essa propaganda quando eu estou no rádio, eu tenho um programa no rádio, eu sempre falo isso. E é verdade, eu gosto muito porque aqui a Santa Catarina ela foi abençoada, até essa cultura europeia veio para cá, não foi por acaso, né? Eles escolheram muito bem o estado para... E você, como europeu, com conhecimento de Europa muito bem, você pode confirmar, como você está confirmando, você se apaixonou por essa região e tem alguns livros editados, não é isso? Tem. Então, Rancho Queimado eu conheci faz uns 10, 12 anos. E eu sempre ficava curioso, por exemplo, do nome das localidades. Era Morro Chato, Queimada Grande, Morro das Navalhas, o próprio Rancho Queimado. Eu me perguntava, mas por que o nome dessas localidades? Eu perguntava para os moradores e muitas vezes não sabia me responder. Eu falei, bom, mas eu quero saber. Então eu comecei a montar um projeto cultural que eu apresentei ao Ministério da Cultura. É um projeto que demorou um ano para fazer. Eu andei mais de 3.000 quilômetros. E sempre tirando fotos das localidades. Isso na Serra Catarinense, no estado de Santa Catarina? Sou em Rancho Queimado. Ah, só em Rancho Queimado? Sou em Rancho Queimado. 3.000 km você fez ali, Isso. só pesquisando, tirando foto? Primeiro que Rancho Queimado é um município muito grande, para mim que sou belga. Né? Só para lembrar, cabe 3 Bélgica em Santa Catarina. Olha só. São do tamanho do Kruger Park, por exemplo, na África do Sul, onde eu fui há pouco tempo atrás também. Então, esse livro... Manuel, tem como mostrar para nós aqui, Manuel? Esse livro de Rancho Queimado, é um livro o primeiro que eu fiz foi... Aí eu sou autor de todas as fotos. Sim. E dos textos também. O pinhão, fantástico, né? O entreveiro, coisa maravilhosa. Então são todas fotos suas. Você Isso. é o autor de todas as fotos. Então eu fiz um estudo, né, sobre indo nos arquivos, na Casa da Memória aqui na Assembleia Legislativa aqui, e eu não conseguia grandes informações não suficientes para responder as minhas perguntas. O que eu fiz? Eu comprei um gravador e eu fui nas localidades e fui entrevistar os velhinhos. Papel de jornalista. E foi fantástico. Eu entrevistei 54 pessoas, a maioria mais de 70 anos, que me receberam com muito carinho na casa de tudo em Rancho Queimado. E aí eu consegui desvendar os mistérios da origem do nome das localidades. Então, esse livro depois eu lancei aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, depois lancei no Museu Ciro Luz também em Rancho Queimado. E então eu tenho um amor muito grande, foi uma maneira de retribuir esse amor. Por quê? A minha história de independência, eu consegui achar um lugar onde eu fui extremamente bem recebido, né? E esse lugar faz parte da minha recuperação. Está no livro Rancho Queimado. E foi uma maneira. Rancho Queimado e foi uma maneira de retribuir que eu fiz. Certo. Que eu fiz esse livro. Depois desse livro, teve um outro sobre a nevasca que tivemos em 2013. Em Rancho Queimado. Na verdade, essa grande nevasca, até que pegou aqui na Cambirela. O Cambirela. Eu estava na Europa, estava na Itália, mas de lá eu acompanhei pela televisão o Brasil tendo neve. Então, o Brasil tendo neve. Até na ilha também nevou, só que foi de madrugada no Morro do Ribeirão, que faz 540 metros de altura. Também nevou, mas ninguém registrou. Agora, essa nevasca, ela atingiu metade dos municípios catarinenses. Dos 295, nevou em 150. Eu acho que poucos municípios têm um livro que tem esses registros. É verdade. Então, aqui eu fui entrevistar o Ronaldo Coutinho, o homem do tempo ali da Record, Sim. Lá em São Joaquim, e virou meu amigo já, adoro ele, e fizemos o lançamento, inclusive, desse livro lá em São Joaquim. Ele aceitou escrever a introdução do livro. Maravilha. E ele explicou
também o que tinha acontecido aquele dia. Eu posso dar só Pode. uma explicação, por exemplo. Para você ter neve, você precisa de umidade, né? Você precisa de temperatura frias, né? Ou seja, no Brasil, para ter temperatura fria, você tem que subir, né? E por que neve mais em Santa Catarina do que nos outros estados do Sul, como Paraná e Rio Grande do Sul? Justamente porque mais de 20% do território de Santa Catarina está acima dos 900 metros de altitude, enquanto que no Paraná são 12% acima de 900 metros e 67% só no Rio Grande do Sul do território acima dos 900 metros. Só por isso tem neve mais em Santa Catarina. Então, foi um livro que eu fiz ali. Não são todas as minhas fotos, porque a neve é algo que é perene, ela não fica muito tempo. Verdade. Então, a prefeitura de Rancho Queimado tinha organizado um concurso e tinha me escolhido como me pedindo para ser o júri do concurso. Então, eu já tinha escolhido os vencedores, e aí nasceu o pedido até da Secretaria de Cultura da época para fazer um livro que retratasse essa nevasca. E aí eu juntei as minhas fotos com as melhores do... Você conseguiu de quem... E aí eu consegui fazer esse livro. Tinha um outro livro que eu esqueci de falar, que foi logo depois da minha história, que foi um livro justamente sobre a ilha, que se chama Ilha de Sonhos, com uma poetisa, Eliana Ponte, que aí o interessante desse projeto é que eu fiz as fotos a partir dos textos. Muitas vezes, uma pessoa se inspira de uma fotografia e, de repente, escreve um texto, um poema. Ali eu fiz o contrário. Eu tinha as poesias dela que retratava a ilha toda. E eu ia nos lugares, lia as poesias dela e retratava da maneira que, com a minha sensibilidade para... Maravilha. Felipe, você é escritor, também ator... E fala um pouquinho também da sua outro lado, que é a parte de ator. Você tem eu tenho muito carinho por esse filme aqui. Esse filme ganhou o Prêmio Catarinense de Cinema em 2014. Se chama A Fresta. É um curto-metragem, né? Você que atuou e... Então, foi um curto-metragem. Na verdade, quando você muda de vida, você para de desperdiçar oportunidade. Verdade. Então, eu tive essa oportunidade, eu fiquei sabendo que tinha um casting, eles estavam procurando um alemão de 40 anos. Eu falei, bom, talvez um belga de 45, enfim, na época, pode servir. Eu fui, fiz o teste, não imaginei que iam me pegar, mas 3 semanas depois me ligaram e eu fui o protagonista do filme. Foi produzido aqui em Santa Catarina? Foi. Produzido. Você também dá palestra, se alguém que está nos assistindo quiser você levar a tua história para motivar pessoas que estão saindo, passando por uma situação que você passou? Faço isso com o maior carinho. Já falei muito nas escolas, até às vezes para crianças carentes. Já fiz isso também na Palhoça, em escolas públicas, em projetos sociais. A última que eu fiz foi na biblioteca estadual aqui, na Tenente Silveira da ilha. E é sempre com muito carinho que eu vou falar, com o objetivo de poder ajudar outras pessoas. É importante porque você viveu o problema, né? E você saiu, conseguiu se recuperar. Já se passaram... Já se passou 14 anos. Né? Então é aquele lema, né? Só por hoje, é sempre, né, uma luta diária. E eu quero também te convidar, uma hora, eu tenho um programa na Rádio Mais Alegria, uma hora eu vou te levar lá para você falar lá especificamente dessa história de vida, porque aqui nós temos a imagem, as pessoas estão vendo os livros, você falando dos livros, mas lá as pessoas vão ouvir você falar dessa história da dependência que você passou, que você saiu dela, né? E falando um pouquinho de Brasil, então você, 24 anos de Brasil, faz amanhã, então você virou um brasileiro de coração, tem uma filha brasileira. Com certeza. Especificamente na Ilha da Magia, né? Morando na Ilha da Magia. E em relação a Rancho Queimado, você tem um carinho muito grande, eu percebi. E como você é recebido lá? Você volta sempre para expor seu material lá em Rancho Queimado? Como que é o
teu relacionamento com o Rancho Queimado? Tem, inclusive, a maior festa do município é a Festa do Morongo, né, que é o último fim de semana de novembro. E, em 2018, eu fui homenageado, sem saber a princípio. Sempre você tem um cortejo que sai da Praça de Taquaras e que percorre talvez 1 quilômetro, 1,5 quilômetros, até o Parque do Morongo. E lá você tem sempre em carros alegóricos, né? Tudo o que representa a cidade. Então você tem a pureza, né? O Guaraná Pureza, você tem os produtores de mel, sempre vestidos a caráter. E, são imagens também de outras viagens suas pelo isso mundo. foi em Nova York em 2015. Recente agora, né? Já modernidade. Né? Sim, eu sou um fotógrafo de natureza, mas também registro... Maravilha. Então, aí você fala em Rancho Queimado. Por falar em Rancho Queimado, na próxima sexta-feira, quem estará conosco aqui dando uma entrevista é o presidente da Câmara Municipal lá, acho que é o vereador Carlos. Sexta-feira se for entrevistá-lo, vou até mencionar você. Olha, teve um belga brasileiro que fez um trabalho belíssimo da região de vocês. Tem um carinho muito grande. E você quiser deixar seu contato aí para quem quiser fazer alguma palestra com você, falar um pouco da sua experiência de vida e também do seu trabalho, qual seria um contato seu? Você pode até nominar aí o seu telefone para as pessoas quiserem entrar em contato. Bom, pode entrar em contato comigo pelo telefone, é o 999-776655. E nas páginas sociais, nas mídias sociais, tem página? Só no Facebook. Só no Facebook? O meu nome mesmo, Felipe Deblé, com um D no final. É, o Felipe Deblé. Então, Felipe, o que você gostaria de falar mais? Fica à vontade, temos um tempinho aí, pode falar da sua... O que você deseja da agora para frente, qual é o conselho que você dá para as pessoas que estão nos assistindo, aquelas pessoas que... O seu passaporte está ali com muito... Ainda temos 3 minutinhos ainda, aí dá para você fazer uma bela de uma chamada para quem está nos assistindo, mostrando o seu passaporte ali, já vários carimbos, né? Essa parte é melhor que tem, né, Felipe? É muito bom. Aí depois eles cancelam o passaporte, mas sempre falam, não, deixa comigo. É verdade. Então é muito bom, essa parte boa. Acho que as viagens, elas formam a juventude, elas formam o caráter da pessoa. Você se joga na vida, né? Você não tem paraquedas ali, você está no outro lado do mundo, não tem a quem recorrer, e você tem que se virar. E para conseguir se virar, você tem que ter humildade. Para se moldar no país que te acolhe. Por isso que eu nunca tive problema por onde eu passei, e nem no Brasil também. Porque eu não venho aqui com uma soberba, uma arrogância, eu sou de lá, sou europeu, por exemplo, não, eu sou brasileiro no momento que eu estou vivendo aqui, né? Eu sou estrangeiro morando aqui, né? Eu tenho os mesmos direitos, mas os mesmos deveres também. Também, é verdade. Só aproveitando que você viajou pelos países na Ásia, né? Mas o europeu não tem problema com comida. O ocidental a gente já tem mais umas restrições de comida. Como foi a experiência gastronômica Vietnã, Indonésia? Olha, é muito interessante. No Vietnã, por exemplo, como a gente não conseguia se comunicar, né? Eu parava na beira da estrada, por exemplo. Eu andava de ônibus, só tinha uma estrada. E tinha um buraco gigante, que cabia um boi nos buracos. Então, tinha porcos no meio do ônibus. Não, dentro do ônibus. Porco, galinha. Galinha, tudo. E aí ele parava na beira da estrada e aí eu levantava as tampas. Então, arroz, ok. Ovo, ok. Bom, aí você tem cachorro. Eles comem cachorro também. Então, tem... Era visual, né? Olhou, gostou, essa aqui dá para encarar. Essa outra... Exatamente. Eu comia na rua, assim, tranquilamente. Na Indonésia também. Comia, você tem... Em alguns lugares você come com a mão. Muito apimentada também. Mas tudo isso é muito interessante. Eu me adaptei muito facilmente no Brasil, onde se come muito bem, né? Maravilha, não é porque é Brasil não, nosso país é maravilhoso, a gente sabe receber muito bem os estrangeiros, isso é bacana. Então, muito bem, o meu entrevistado foi o Felipe Deblé, ele é belga, mas agora é um belga brasileiro, radicado no Brasil, 24 anos, já tem filha brasileira. Ele é escritor, fotógrafo, cineasta, ator,
Felipe Debler, foi uma honra, foi um prazer conhecer você pessoalmente, fazer essa entrevista, você falando um pouquinho da sua experiência de vida, e o convite está aberto para você fazer uma hora, falar na Rádio Mais Alegria sobre o que te levou a mudar de vida, que as pessoas que vão nos ouvir vão, com certeza, em algum momento, será tocado ao coração de alguém. Muito obrigado, Felipe. Será uma honra e foi um prazer muito grande estar com vocês aqui hoje. Muito obrigado. Então, Show da Tarde vai fazer um pequeno intervalo, volta na sequência, não saia daí.